balada é 30 conto. Me responde aí qual que você prefere. Acho que eu tô pronto. É época de aprendizado. Tempo de evolução, de adaptação, de misturar poções, encontrar soluções, descobrir coisas novas. O indivíduo perdido, em meio ao mundo estranho, um caminho desconhecido e indesejado, aprimorando suas ferramentas, suas estratégias, sobrevivendo, tentando dominar as técnicas para acabar com os dilemas, diminuir os conflitos, deixar a caverna e, por fim, sair da pré-história. Para eu falar primeiro do projeto, eu tenho que falar justamente dessa última parte do nome, que é o Sonho de Guri. E, tipo assim, o Sonho de Guri, ele foi o primeiro projeto que eu escrevi, o primeiro trabalho escrito por mim. Foi uma mixtape, que na verdade era para ser uma mixtape que chamava Sonho de Guri, que eu escrevi na época que eu tava começando, tipo, em 2011, 2012, assim, tá ligado? Faz tempo já que eu escrevi. E aí era para ser o meu primeiro projeto a ser lançado. Só que daí o que aconteceu? Quando eu amadureci, assim, comecei a amadurecer minha caminhada no rap e tal, ali, tipo, por 2013, 2014, que eu já tava há um tempo nas batalhas, já tinha lançado minha música, já tava escrevendo outras músicas também. Eu olhei para esse projeto que eu tinha escrito e vi que, na real, as vivências que eu tinha botado ali, eu tinha me inspirado muito nas minhas referências da época, que era, sei lá, o Emicida, o Projota, o Rashid, Criolo, tá ligado? Mais uma galera do Rio ali, até um pouco de Cone Crew também, Oriente, essa galera, assim, tipo, mas mais essa galera de Sampa, assim, o Projota, Emicida, o rap de São Paulo me influenciou muito, assim, uma questão de conteúdo de letra, assim, sabe? O rap gringo, ele me influenciou mais na questão de sonoridade, de estética, um pouco de flow, talvez, assim, mas a letra em si, tipo, a mensagem que estava sendo passada na música é bem rap São Paulo, assim, tá ligado? Um pouco do Rio de Janeiro, assim, mas não tanto mais, assim. E daí, mano, quando eu olhei pra esse trampo, assim, nessa fase que eu tava um pouco mais evoluído ali, 2013, 2014, eu olhei e vi que tava muito, tipo, não condizente com o que eu tava, porque eu fiz inspirado nesses caras, só que esses caras, tipo, embora eles não fossem o que eles são hoje, tipo, o Emicida cresceu muito, todos eles, na real, mas eles já estavam vivendo da música, tá ligado? E aí, pra mim, não fazia sentido, porque eu fiz inspirado nesse rolê também, de estar na correria, de estar na estrada, de estar, sabe, vivendo os ideais que tu prega no rap e, tipo, na tua vida, enquanto tu tá fazendo tua carreira acontecer. E, na real, eu não tava vivendo isso, pelo contrário, eu mal tinha uma carreira, assim, né, bem dizer. E aí, como esse álbum, ele foca muito na minha história, assim, ele conta o meu background tipo, desde piá, ele fala do meu propósito no rap, o que eu venho, assim. Aí eu, tipo, pensei, bom, vou lançar esse álbum, é a minha história, então vou lançar o que vai ser antes, é a pré-história, entendeu? Tipo, a história antes da história. E daí foi aí que nasceu o conceito e eu comecei, de fato, a trabalhar esse conceito. E daí eu quis trazer o conceito pré-história, de fato, fazer uma ligação com o período pré-histórico mesmo. E aí eu fiz isso basicamente no contexto de comparando eu, e não só eu, mas todo mundo que tá numa cena, assim, conforme eu comecei a perceber que era mais difícil para mim, por exemplo, do que era pro Projota, do que foi pro Projota, pro Emicida, apesar deles serem pretos também e tal, eu comecei a notar de fato esse abismo que existia nas cenas, tá ligado? Geograficamente falando. Se pra mim e pro Evandro já foi treta fazer o que a gente faz estando em São Paulo, imagina pra um cara preto, que vem de uma cidade do interior do historicamente racista sul do Brasil. O Zudzilla é esse mano?
A importância das comunidades em si, para mim, elas se dão quando elas me trazem essa responsabilidade, que ela tá dada para quase todo o preto do Rio Grande do Sul, e aí vai do cara ter coragem ou não de abraçar justamente essas narrativas e transformar isso em poesia, porque fácil não é, sabe? Tipo, pegar essas vivências, essas experiências e conseguir tornar isso até de certa forma comerciável, mas não também no sentido pejorativo, porque também comerciável, também tornando isso um produto, mas sendo honesto, é algo que é muito difícil, especialmente quando tu tá num lugar que não tem um estereótipo de Brasil mesmo, tá ligado? É uma periferia do Rio Grande do Sul, com as características da periferia do Rio Grande do Sul, com as qualidades e defeitos das periferias do Rio Grande do Sul, e eu acho que se eu tivesse em outro lugar, claro, talvez eu me apaixonasse também pelo rap, talvez eu exercesse também o rap, mas eu não sei se da mesma forma, não sei se com a mesma força, não sei se com a mesma potência, porque todo esse muro que vai se erguendo vai exigindo que a gente guarde e armazene mais força para quando bater e derrubar ele de uma vez só. Então, eu fiz essa comparação de pré-história justamente nesse sentido, assim, de, tipo, comparar eu com o homem pré-histórico, com o hominídeo, no sentido de evolução, assim, tá ligado? De, tipo, que o homem pré-histórico teve que percorrer um longo caminho de evolução para estar onde está hoje, enfim, a espécie não sucumbir, não morrer, hoje a gente tá aí, nós todos aí, e aí eu também tinha um longo caminho a percorrer, tanto de evoluir evoluir a cena aqui, ou conseguir evoluir a ponto de sair da cena aqui, tá ligado? E conseguir chegar no lugar mais evoluído, que é, tipo, na cena de lá, ou, enfim, ser ouvido pelo público de lá, tá ligado? E aí, tipo, esse lance da evolução, ele tá presente em vários aspectos, assim, tipo, não só em mim, como eu falei, mas em todo mundo, afeta todo mundo, tá ligado? Tipo, tem a ver com o público também, que tem esse rolê de, tipo, do público. Eu já vi muitos rappers do eixo, famosos, dizendo que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um dos maiores públicos, um dos mais apaixonados por rap, tá ligado? Só que daí, por que tipo, daí tu pensa, que da hora então a galera que faz rap no Sul lá, tipo, os próprios sulistas estão se dando, e na real não, porque por uma questão cultural, né, questão de indústria cultural, a gente cresce acostumado a ouvir sotaques, a consumir produtos que vêm de lá, então a galera ama rap de fato, só que o público não consome o que vem daqui, consome só o que vem do eixo, tá ligado? Então tem toda essa parada, eu fiz essa ligação, assim, eu criei um universo dentro desse conceito, onde eu e toda essa galera que tá nessa marginalização de cena seria o homem pré-histórico tentando atravessar o tempo aí e sobreviver para chegar na era, e aí na história, e a história seria o sonho de guri, entendeu? Porque o rolê era esse, eu me comprometi a lançar o sonho de guri só quando de fato eu saísse da pré-história, tá ligado? Então, só quando de fato minha carreira tomasse uma guinada ali, eu começasse, sei lá, pelo menos a aspirar a viver de música, começar a entrar dinheiro, né? Sei lá, eu poder largar um trampo e minimamente ter um salário só do rap. E daí, tipo, eu fiz num cenário otimista, pensei 3 volumes, assim. E aí, tipo, tu pode ver que reflete muito, assim. O primeiro volume, ele é um negócio mais otimista, assim, que era a vibe que eu tava nessa época, quando eu tava começando, que as letras são da época que eu tava começando ali, né? Então, tipo, eu tava num rolê de, tipo, eu sei que é difícil viver do rap, mas eu acho que vai rolar. Só que, tipo, eu achava que eu ia lançar as músicas e os plays iam vir, os shows iam vir sozinho, tudo nas mil maravilhas. Então, o álbum, ele tem meio que, assim, tanto nas músicas quanto na capa, ele tem uma serenidade, assim, tipo, tô aqui na pré-história e tal. Não queria estar aqui, mas eu acho que vai dar boa, em breve eu fico aqui um pouquinho, daqui a pouco eu saio. Então, tipo, e o 2 já é mais uma vibe de, tipo, de o cara tá maduro na cena, de ter adquirido conhecimento e ter visto que é muito maior, muito mais difícil do que tu pensava, muito mais foda, tipo, é muito mais provável que tu não consiga do que tu consiga. Então eu já tava numa vibe mais deprê, assim, de tipo, acho que eu vou largar, tá ligado? Tanto que até a Segunda Ordem é o meu último trampo, tá ligado? No rap. Então, tipo assim,
E aí eu tava nessa vibezinha, assim, então ele já é bem depressivo, assim, tipo, a capa, ela tem uma vibe mais depressiva, as músicas todas, por mais alegres que elas sejam, sei lá, tipo, eu tava gelado, é uma música que é pilhadeira e tal, pra tu fritar no baile, curtir e tal, mas por trás da música tem todo um rolê de, tipo, baile. Abri o zoinho, então acordei. Vi que tô em casa, representei. Não tenho noção de como cheguei, mas tá tudo certo, tá tudo certo. Botei mão no bolso e encontrei celular, carteira, cartão, ok. O tricepa perdi quando voltei. Bebi mais que devia e me emocionei. É que eu tava gelado, sem razão, mas eu tava grilado. Sem noção, porque eu tava grelhado. Dei vazão em todos enlatado. A coroa disse que eu cheguei na água, ei. O guarda se mordeu, ficou com mágoa, ei. Que era a época que eu tava ali na Fabico, ali, que eu tinha entrado, e tipo, eu ganhava 500 pila por mês, e tipo, gastava tudo em rolê, e tipo, não guardava pra investir no meu trampo, tá ligado? A evolução no rolê da pré-história tá ligada a isso também, né? Tipo, de eu focar no que é mais importante, tipo, me comportar como um artista que eu quero ser, tá ligado? Tipo, investir no meu trampo. Então tem todo esse rolê, assim, de trás uma vivência de festa, mas por trás, então, tipo assim, o disco inteiro ele é meio deprê, assim, tá ligado? E aí o terceiro, o volume 3, se ele saísse, era pra ser o mais, tipo, alegre, assim, tipo, tô saindo da pré-história, o negócio tá começando a dar certo e agora eu vou largar, tá ligado? Mas enfim, a gente não sabe. E aí, como eu me comprometi a ficar lançando, só lançar o Sonho de Guri, caso eu saia da pré-história, né, tipo, o 3 pode ser um outro rolê, pode ser isso, caso a carreira né, engrene, ou pode ser um rolê na mesma vibe, ou pode ter 10 mil pré-história, pode ter uma pré-história 20, pode ter, sabe? Tipo, eu posso parar, acabar minha carreira sem lançar o Sonho de Guri, tá ligado? O cara ter um time, tá ligado? Isso é um rolê que eu acho importante até. Se eu soubesse disso antes, nossa, já teria, de repente, estar em outro patamar na carreira, tá ligado? Se eu tivesse ligado esses pontinhos antes, assim.